no ar a revista de imprensa internacional desta sexta-feira, dia 7 de fevereiro, e como é hábito, vamos começar por olhar para a capa do Jornal A Bola, com grande destaque para Frederico Varandas e o Sporting, porque a continuidade do presidente à frente dos Leões está em perigo. A maioria dos elementos da mesa da Assembleia Geral aceita a realização da Assembleia Geral Destitutiva. Dos 5 membros da mesa, 2 não pretendem dar provimento à realização da reunião magna de destituição do Presidente e dos órgãos sociais. Destaque também para o clássico que se realiza já amanhã, onde Soares vai procurar um golo inédito porque nunca marcou às Águias pelos Dragões. No Benfica, Samaris é o terceiro central, Grego será substituto direto de Ruben Dias ou de Ferro, e ainda destaque para Hugo Almeida, que terminou a carreira. O internacional português despede-se assim dos relevados aos 35 anos. São estes os destaques da capa do Jornal A Bola desta sexta-feira. E connosco está o André Pipa. Olá, André, bem-vindo a mais uma edição desta revista. Começamos por olhar para esta capa, com grande destaque para o Sporting. Sim, para esta confusão, não é? Desta confusão. Portanto, aparentemente haverá, segundo o jornal A Bola, mais membros da mesa da Assembleia Geral que estão dispostos a aceitar a realização da Assembleia Geral Destitutiva. Haverá uma vantagem de 3-2. Deixa-me dizer que o Sporting já desmentiu esta notícia numa nota à imprensa, diz que isto não é verdade e que será anunciada a decisão de efetuar ou não essa reunião, essa Assembleia Geral Destitutiva no dia 11, portanto será na próxima terça-feira. Enfim, seja como for, o que me parece evidente é que o Frederico Varandas, o crédito, o estado de graça, se é que ele alguma vez o teve, acabou há muito tempo. E o Sporting vive numa turbulência que aparentemente que é muito difícil ver o fim a isto. O clube não está unido e aquilo que na época passada ainda assim compôs as coisas e colou o que estava ainda está partido. Perdão, foram os títulos, foram as duas competições que o Sporting ganhou, as duas taças. Estando esta época, em termos desportivos, a ter uma verdadeira miséria, é um facto. Quer dizer, não há aqui eufemismos. O Sporting está a fazer uma época péssima, a equipa joga mal, a equipa já teve 3 treinadores e agora perdeu o seu melhor jogador e está a caminho de fazer, quiçá, a pior época de sempre em termos estatísticos, pelo menos em termos de rotas feridas. Portanto, é natural que a contestação aumente e sobretudo, há uma coisa que também é verdade e isso não tem a ver com Alcochete, nem tem a ver com heranças. Heranças do passado tem a ver com a preparação desta temporada, que é da exclusiva responsabilidade desta direção, e isso não há dúvida, há muitos sportinguistas insatisfeitos e com alguma razão. Agora, em relação às outras chamadas de primeira página, clássico, obviamente, amanhã Sim, é grande dia no futebol português, não é? Sim, é o Pode clássico. decidir muita coisa. Sim, acho que sim. Acho que se o Porto não ganhar, o campeonato fica decidido. É essa a intuição que tenho, é esse o meu feeling. É um bocado ridículo dizer isto depois, porque faltarão 14 jornadas, mas a gente sabe o que é que a casa gasta, não é? Sim. Portanto, é um campeonato fraco, é um campeonato pouco competitivo e não ficaria nada admirado se o Benfica, por exemplo, empatasse amanhã e depois ganhasse todos os jogos até ao final. Como não ficaria admirado se o Porto fizesse o mesmo. Portanto, é o que temos. Favoritos, eu acho que o Porto tem mais favoritismo que o Benfica. O Benfica em geral tem muitas dificuldades nos jogos do Porto, com o Porto, tanto no Porto como aqui na Luz. É verdade que ano passado ganhou, foi lá ganhar o campeonato. Sim, foi aí que deu a sapatada, exatamente. E ganhou muito bem. Exatamente. Mas a realidade, quer dizer, há um padrão entre os jogos do Benfica e o Porto, e mesmo no período, neste período de domínio, de domínio claro do Benfica, a verdade é que o Benfica continua sempre a sentir muitas dificuldades com o Porto. Acresce que o Porto também tem que ganhar, não é? Tem que fazer tudo para ganhar. Se vai ou não ganhar, não sei. Também admito que o Benfica possa fazer um grande jogo e possa repetir aquilo que fez na época passada, mas os sinais que o Benfica deu nos últimos jogos não são propriamente muito encorajadores. A equipa não está
Sim, ainda não agora foi muito diante do convincente. Famalicão, não é? Na taça. Defendeu mal, enfim, mas o Porto também, vale a verdade, também está muito longe, daquilo que aliás, jogava. e o Porto com o Académico de Viseu, portanto foram dois jogos que deram mostras de muita coisa que é preciso trabalhar. Está muito longe do que se jogava na época passada e muitíssimo longe do que jogava há 2 anos, na primeira época do Sérgio Conceição. E eu acho que as explicações são óbvias. As equipas não estão mais fortes, perderam qualidade, perdeu metade da equipa. O Benfica perdeu dois belíssimos jogadores, o Jonas, que era um craque, e o miúdo com tremendo potencial, o João Félix, que aliás foi essencial naquela arrancada e final. No próprio jogo com o Porto, marcou um golo, é verdade. Marcou um golo e jogou muito bem. De modo que é como te digo, é o que me parece, nem Benfica nem Porto têm jogado bem este ano, muito pelo contrário. É fácil lembrar a quantidade de grandes exibições daquelas que encheram o olho, daquelas que uma pessoa olhou e disse: sim senhora, que equipa zorra, uma coisa desse género. Eu lembro-me de 2 jogos do Porto e eventualmente 2 jogos do Benfica, não mais. É muito pouco para uma época inteira. É evidente que não é por isso que quem ganhar o campeonato deixará de ser um justo campeão, mas quanto à qualidade do futebol produzido até agora, estamos um bocadinho conversados. Vou mais para o Braga. Tem jogado bem melhor do que qualquer dos... Bem melhor e mais vezes do que... Mais consistente. Não, mais consistente não é que seja melhor. Mais consistente tem sido estes dois, porque têm melhores jogadores. Agora, em termos de qualidade de futebol, eu estou a dizer isto do ponto de vista apenas do espectador, da amante do futebol. Obviamente. Eu acho que o Braga tem sido a melhor equipa este ano. Muito bem, André, vamos começar então a viagem pela revista de imprensa internacional e acredito que não vamos começar com boas notícias, não é? Quer dizer, para alguns sim, para os adeptos do Real Madrid e para o Barcelona não são de certeza. Mas pronto, foi saudável, foi uma bela noite ontem. Ontem estávamos aqui a falar desses 2 jogos, não é? Dos dois bilbaínos, pois não é que... Fizeram a cama aos 2 gigantes de futebol espanhol. Real Madrid perdeu em casa 3-4 com a Real Sociedade num grandíssimo jogo de futebol, com 2 golos anulados, podia ter sido mais, podia ter sido 4-5, e o Bilbao bateu o Barcelona com 0 num golo no último minuto. Os jornais catalães atribuem o golo ao Sergi, ao Busquets, nada mais injusto. Foi um grande golo do Iñaki Williams, foi ele que desviou a bola de cabeça. De qualquer maneira caíram os 2 e agora temos umas meias finais da taça do Rei interessantíssimas. Portanto, Bilbao, os 2 gigantes do País Basco, Bilbao e Real Sociedade, o Mirandés da 2ª divisão, e qual é o outro? E o Granada, uma equipa da Andaluzia. Portanto, de lenda, escreve o Mundo Deportivo, edição do País Basco, com a festa dos jogadores da Real Sociedade no Bernabéu, grande jogo, estiveram a ganhar por 4-1. Como se esperava, por 3-0, não foi? 4-1 e depois 4-3, mas depois ainda houve um golo anulado para cada parte. E o Real, pronto, teve aquele acosso final, que é típico do Real, mas já não deu. E ainda pensei que eles chegassem lá, mas já não deu e não era justo para a Real Sociedade, que fez um grandíssimo jogo. Mas é isto mesmo, o futebol é isto mesmo, e estes jogos surpreendentes é que dão emoção, não é? Claro que sim. E para o Barcelona foi realmente pior, porque o Barcelona nesta competição tem sido impressionante. Está sempre nas finais. Há 10 anos consecutivos que chegava pelo menos às meias finais. Vai falhar pela primeira vez em 10 anos. E enfim, foi meio hecatombe, porque o detentor caiu, o Valência. E neste momento já não há nenhum grande. Portanto, há os 2 grandes clubes bascos, o Granada e o Mirandés. O sorteio era hoje às 11h30, já deve estar a ser agora. Portanto, isto é a Real Sociedade. Falávamos também do Odegaard, o miúdo não é? Fez um jogo formidável. Marcou um golo. Deu o segundo com um passe genial, não comemorou, e é um grandíssimo jogador, e não só, e houve mais, o Isaac marcou 2 golos, aqueles que se esperava que sobressaíram. Outro jornal do País Basco, Guipuzcoa, Colossal, uma fotografia mais ou menos do mesmo lance, a festa dos jogadores da Real Sociedade. O Diário Vasco também, a mesma fotografia, aqui um bocadinho, foi aqui ao Photoshop, está mais contrastada. Real Madrid 3, Real Sociedade 4. Gesta de campeões. Já a imprensa de Madrid, a Marca resolveu, foi engraçado isto, os jornais de Madrid e os jornais de Barcelona, vá lá, quer dizer, bem, fomos os 2, fomos eliminados os 2, não dá para... Pronto. Não, e menos mal, pronto, fomos à vida, mas eles também foram. Portanto, digamos, a marca fez aqui copone, podíamos dizer taçona, digamos assim.
O Real e Atlético encarregam-se de eliminar Madrid e Barça e estarão hoje no sorteio com o Granada e o Mirandés. Portanto, foi justo. Colocaram os dois bilbaínos, o Iñaki Williams e o Isaac, em manchete. O AS colocou o Odegaard, Martin Odegaard, muito bom jogador, este miúdo transformou-se, é do Real Madrid. A UPA, pois, portanto ele vai voltar ao Real Madrid. Vai voltar ao Real Madrid, Real e Atlético tombam Madrid e Barça e metem-se nas meias finais da Taça junto a Granada e Mirandés. Realmente que meias finais tão esquisitas. Quer dizer, bem, Atlético Madrid foi eliminado pelo clube da terceira, o Sevilha foi eliminado pelo Mirandés, o Real e caíram agora. Embora, atenção, o Real Madrid, o Real Sociedade e o Atlético de Bilbao sejam históricos. Eu lembro perfeitamente. Sim. Lembro-me, já gostava de futebol, já seguia futebol, embora não fosse jornalista, quando as equipas bascas ganharam 4 campeonatos seguidos, 2 Real Sociedade, 2 Atlético de Bilbao. Parece uma coisa do outro mundo, mas sim, isso aconteceu. Mas aconteceu, 4 anos seguidos, em finais dos anos 70 e inícios dos anos 80. Eu lembro perfeitamente isso. Adrenalina não cura o desconcerto, escreve Luís Neto, aliás, no AS. Adrenalina final, aquele acosso final do Real Madrid, que é sempre ameaçador, com os adeptos todos a puxar, mas foi um grande jogo, de facto aquilo teve muita emoção, mas não cura o desconcerto, que é desconcerto defensivo. Acho que muitas críticas à debacle, às rotações que o Zidane fez, correu mal agora, e à terminadeira defensiva que já não se via no Real Madrid desde outubro do ano passado. O Real deste ano vale sobretudo pela solidez, sofre muitos golos, ontem sofreu 4, bem, podia ter sofrido mais, não é? Podia ter sofrido mais, ainda sofreu um, foi anulado, ainda podia ter sido mais 1 ou 2. Portanto, foi um desconcerto defensivo. Muito mal o Militão ontem, o Éder Militão parece outro, não parece o mesmo jogador daqui. Lá está. Uma coisa é o campeonato português, outra coisa é um patamar mais elevado e às vezes o que aqui parece ouro ou uma maravilha. Sim, nós já vimos vários jogadores a não terem acesso num sítio e terem outro. Não, eu estou a falar de jogadores que saem daqui e que aqui saem com uma aura. Este saiu por 50 milhões, não é brinquedo. E parecia-nos um jogador, eu não digo que não seja, mas está a falhar redondamente aqui, na parte que conta muito. Na parte que conta muito. E ele ontem estava completamente à nora. A imprensa basca, agora vejamos a imprensa basca em relação ao outro jogo. Bilbao 1, Barcelona 0, foi um bom jogo. Eu acho que foi injusto. O Barcelona jogou bem, fez um bom jogo, desperdiçou muitas oportunidades. Naqueles minutos, o Messi falhou uma aos 88, que não costuma falhar, e logo no minuto seguinte, o Iñaki Williams também falhou uma bola quase, não digo de baliza aberta, mas podia ter marcado. E depois, no último minutinho, já nos descontos, 90 mais 3, aquele cabeceamento brutal que realmente pareceu autogol. Há 2 jornais da Catalunha que dão autogol de Busquets, nada mais falso. Foi um grande desvio do Iñaki, de cabeça, quase penteou a bola, mas é como diz aqui o Mundo Deportivo, brutal. Mundo Deportivo, edição do País Basco. Williams classifica o conjunto rojo e branco para as meias finais. Treinado por Gaisca Garitano, o Real Sociedade Imanol Alguacil, o Granada Diego Martínez e o Mirandés, que é a equipa sensação, Andoni Iraola. O Mirandés que eliminou Celta, Sevilha e Vila Real. El Correo do País Basco começa o sonho. O Atlético de Madrid, o Atlético de Bilbao é, a seguir ao Barcelona, a equipa com mais taças do Rei e tem sido, e esta vitória significou muito para eles, porque o Atlético de Bilbao tem sido o saco de pancada do Barcelona. Eu lembro-me, pelo menos nestes últimos 10 anos, 3 finais que o Atlético perdeu para o Barcelona, finais, e desta vez desforraram-se. E realmente, enchente absoluta no Samamés, creio que foi mera assistência, já li hoje em 2 jornais, mera assistência de sempre no Samamés, é um grande estádio. Não sei se viste o resumo, o ambiente daquilo, aquilo é um rugido mesmo, muito bonito. A imprensa, eis como a imprensa catalã viu, o Sportiu, desgraça não é bem, enfim, perdão, o Barça supera o Atlético em termos futebolísticos, mas cai com golo já em descontos. O Barça não jogou mal. Barça e Madrid eliminados, cá está o Mundo Deportivo. Enfim, menos mal. Que o mal foi distribuído pelas aldeias. Digamos, 3-4 Madrid e 1-0 Atlético. Copa com capa, tem piada. Madrid e Barça eliminados. E aqui o Sport
cruel. Aqui o Sport, claro, não consegue banho no Bernabéu, aqui em baixo. Bem, terminou 3-4. E aqui em cima 1-0, cruel, eliminação injusta, diz o Sport. O Barça despede-se da taça, depois encaixaram o golo aos 93 e depois de assinar uma das suas melhores exibições fora de casa. Bem, não é difícil. O Barcelona este ano fora de casa tem sido realmente uma desgraça. Aliás, 6ª derrota. Não é normal nesta altura. Passámos agora a metade da época, já tem 6 derrotas de fora de casa. Não é muito bom. Assim se pode perder, escreve o Mundo Deportivo, ali o Messi irritadíssimo, ele estava inconsolável depois de ter falhado aquela oportunidade. Um grande passo, se não me engano, do Arthur, ele isolou-se e não costuma falhar aquilo. Bem, uma grande defesa do guarda-redes também. De qualquer maneira, ontem no final do jogo aumentaram os rumores em relação àquilo que pode ser. O Barcelona não está a jogar, tem sido uma época esquisita, não tem sido muito convincente. Já é a segunda competição assim no espaço de um mês e meio que eles perderam a Supertaça, eliminados nas meias finais pelo Atlético, pelo Atlético de Madrid. Agora saem da Taça do Rei pela primeira vez em 10 anos, não chegam às meias finais. E não estão a liderar o campeonato espanhol como é costume, estão a 3 pontos do Real Madrid, portanto a situação é um pouco... E depois aconteceu esta bronca agora do Abidal, ou seja, está-se a falar muito. Messi, será que ele vai acionar a cláusula? Ele pode fazê-lo, não é? Pode ser em junho, desde que o mês antes, portanto em maio, comunique, meus senhores, gostei imenso deste bocadão e agora vou à minha vidinha. Gostei muito desta minha toda a carreira. Gostei muito de estar aqui a carreira toda, mas se calhar não vou terminar aqui. Eterno San Mamés, escreveu Santi Jiménez no AS, colocando ênfase no apoio dos adeptos e naquele rugido, aquilo é uma coisa gutural, é uma coisa muito bonita, de facto. Sim, o San Mamés são adeptos a sério, são muito aguerridos e é impressionante. Aqui, uma declaração do Jordi Alba no final do jogo. O Piqué também falou que não é altura de falar e de entrar em guerras, numa indireta ao Abidal, é que o Jordi Alba ainda foi mais expressivo. Já nos tiram bastante, enfim, posso dizer isto, não é? Merda. Já chega a que nos atiram para que nós atiremos uns aos outros cá dentro, numa alusão óbvia a esta última bronca do diretor desportivo do Abidal. Unai nega Messi, Unai, o guarda-redes do Bilbao, negou a glória ao capitão e depois no final do jogo adensou-se. Será que o Messi sai? Será que o Messi vai voltar? Será isto? O Olé, por exemplo, o Olé da Argentina hoje diz, mas quem é que pode chegar? Quem é que pode contratar o Messi? Já vamos ver à frente. O L'Équipe hoje faz aquele número habitual dos salários em França e depois estica para a Europa toda. O Messi é de longe o jogador mais bem pago do mundo. Ganha 8,5 milhões de euros por mês. Por mês, brutos. Por mês, portanto, imagina. O segundo melhor é o Cristiano Ronaldo, ganha 4,5 milhões. E depois... Que é metade. Pois, portanto, estás a ver, a questão é esta. Está bem, mas quem é que vai conseguir pagar isso ao Messi? O Messi decide reduzir ou então... E estás a ver Messi decidir reduzir e a família dele. Mas se ele quiser sair, não é? Terá que... Quem é que consegue pagar esse ordenado? E os encargos? E, além do encargo, óbvio, se ele decidir sair, ele depois fica com a carta na mão. Isto paga-lhe o prémio de assinatura. Ele pode escolher clubes não lhe hão de faltar, em teoria. Mas quer dizer, mas quem é que pode pagar o prémio de assinatura, que eu imagino quanto é que deva ser? 200 milhões, uma coisa desse género. 200 milhões, mais os 6. E depois o ordenado. O ordenado não é só para o Messi, para o clã e para aquela gente toda. Enfim. Tudo o que está à volta dele. De qualquer maneira, o Olé aponta estes clubes que poderão, alguns gigantes europeus que podiam tentar contratá-lo. Manchester City, Manchester United, PSG, Inter e Juventus. Não deixava ter piada. Juventus. Em Itália, diz o Olé, juntar-se a Cristiano, Dybala e Higuaín. Ou então com Lautaro Martínez no Inter. Parece-te concebível. Não sei, tinha muita piada a ver os dois jogar na mesma equipa, o Ronaldo e o Messi. Sim, mas acho difícil. Era para percebermos como é que é Messi fora da Liga Espanhola. Claro que sim, claro que sim. Essa é a grande curiosidade. Exato. E toda a gente está à espera de ver isso. Quer dizer, embora não seja drama, há jornais, há cronistas espanhóis que dizem assim, está bem, com certeza. Ele não sai, com o que ele ganha e com o poder que ele tem no Barcelona, ele não vai abrir mão disso. Para sair já tinha sido. Eu acho que se ele sair, muito sinceramente, se ele sair,
Ele poderá ser tentado a sair, mas ele não é parvo. O Messi é tudo menos parvo. Portanto, vai sair para o clube que lhe dê melhores condições de continuar a brilhar e continuar a mandar e continuar a ser estrela indiscutível. Qual é esse clube e qual é esse treinador? Está na cara, não é? Para mim está na cara. City, Guardiola. Sim, porque olhando para essa e o tipo de futebol do City. Agora, não deixaria de ter piada. Ontem à noite estava a pensar nisso. Então o City ficava com a maior coleção de pés esquerdos do mundo. Sané, Bernardo Silva, David Silva, Messi e ainda há mais. O Maré, o Riyad Mahrez, portanto, tudo esquerdinos. Era uma equipa de esquerdinos. Mas enfim. Aqui, o Manchester Evening News diz hoje, reproduz declarações de Pep, de uma entrevista de Pep, do Pep Guardiola a dizer que acredita, não sei se isto é inocente ou não, mas acredita que o Barcelona vai enfrentar um período muito difícil de reajustamento quando o Lionel Messi decidir sair do clube, ou quando acabar. Ele não diz se sair, se acabar, mas quando acabar, diz que... Ele diz assim, quando ele compara, o Barça vai passar as mesmas dificuldades que o Real Madrid está a passar depois de ter saído o Ronaldo, e depois perguntaram, mas há maneira de superar isso? É difícil, diz ele, porque these guys, estes rapazes, estamos a falar de jogadores que marcam 40 ou 50 golos por época. Tem toda a razão, é mesmo. Isso não se substitui assim do pé para a mão, não é? Ainda Barcelona, hoje há muita coisa do Barcelona. Uma notícia do Mundo Deportivo hoje, o Braga o Braga não pagará comissões a Jorge Mendes por Trincão, o jogador do Braga que vai para o Barcelona, e o Sérgio Solé assina a peça a dizer que é o Braga que se vai encarregar disso. Eu podia fazer aqui algumas ironias em face do que a revista Sábado hoje ontem publicou, uma série de mega inquéritos em que estão a ser espiolhados ao pormenor uma série de transferências, de contratações, de aspectos formais dessas contratações, envolvendo muitos jogadores do Porto, jogadores do Benfica, jogadores do Braga, pelo menos foram esses mais, mas enfim, a gente sabe como é que é o mundo das contratações. Eu estou sempre a brincar aqui com as transferências, porque às vezes há coisas espantosas. Os clubes anunciam uma coisa, os jornais do país de origem dão outra, e os números não bate a bota com a perdigota, mas enfim, eu gostaria imenso era de ficar com as diferenças, com aquilo que é anunciado e aquilo que depois... Não é de ninguém, portanto não pode vir para a minha conta. Pode vir para a minha conta. Eu gostava imenso, estava rico. Eu estou aqui desde o começo da Bola TV, estava milionário neste momento. Bem, mas fica, portanto, a notícia para memória futura. Sim. Esta é uma notícia do Mundo Deportivo. O Barça não pagará comissões a Jorge Mendes, é o Braga que vai assumir essas. Diz a notícia, não sei se é verdade, se não é. Enfim, a polícia depois investigará, se for caso disto. Ainda para acabar mesmo Espanha, acabamos com o delicioso Mirandés da 2ª Divisão, que já eliminou Celta, Sevilha e Vila Real, e depois eles somaram os orçamentos. É um dos orçamentos mais pequenos do futebol profissional espanhol, 7,7 milhões por época, e uma equipa com um orçamento tão modesto deu cabo de 3 equipas que juntas têm 440 milhões de orçamento. Celta, Sevilha, do emproado Lopetegui, que estava pior quando foi eliminado pelo Mirandés, e o Vila Real, que levou agora 4-2. Portanto, vamos ver com o que é que eles calham. Se calharem com o Granada, tem sérias hipóteses, julgo eu. O Granada, os dois bascos são fortes. Por outro lado, também era engraçado ter uma final entre os dois bascos. A final é em Sevilha, e vai ser nos próximos 3 anos no Estádio Olímpico, La Cartuja. Agora, ainda não acabámos de Espanha, porque temos que falar do Atlético de Madrid. Os chefes voltam. Quem são os chefes? O Coque e o Diego Costa voltam à atividade. Bem precisa o Atlético de Madrid de jogadores que marquem golos. O Diego Costa... Bem, o Diego Costa, antes de lesionar, não era propriamente o goleador. E aqui uma notícia terrível ao lado. Portanto, o Carrasco entra na lista das Champions. O Atlético de Madrid, lembro, de frente ao Liverpool. Há aqui uma peça a dizer: o Liverpool é o rival mais difícil que nos podia calhar. Quem o diz é João Félix. Diz que vamos dar tudo, mas é uma equipa tremendamente difícil e sobretudo a forma como estão a jogar. Tem toda a razão o Félix. É mesmo muito difícil, mas eu acredito que o Atlético de Madrid... Eles têm que fazer alguma coisa de jeito esta época, não é? Sim.
É evidente que vão continuar a lutar porque precisam disso pelo quarto lugar. Eles neste momento estão numa situação muito complicada. O Atlético de Madrid está em 6º lugar, não está em lugar de Champions. E o Sevilha tem 39 e tem Valência à frente, ainda por cima, 37. Portanto, seria uma verdadeira fiasco se o Atlético de Madrid não conseguisse, com o investimento que teve, não é, que fez, não conseguisse ficar nos 4 primeiros lugares. De qualquer maneira, esta notícia aqui é uma notícia, eu não sei como é que é de comentar isto. Mais de uma década, ali a carinha do Cavani, mais de uma década de amor não correspondido. O Atlético tentou nada menos do que 5 vezes contratar Cavani. Eu desistia, não é? Então nunca vem. Parece não funcionar mesmo. Não funciona, é melhor desistir. Temos 10 minutos. 10 minutos. Atlético de Madrid que joga amanhã com o Granada e o AS diz que é uma final, a partir de agora são finais, de facto, que o Atlético está a passar uma fase muito complicada e aproxima-se o tal jogo com o Liverpool dia 18, mas eu acredito que o Liverpool, que o Atlético vai fazer a vida negra ao Liverpool, porque é mesmo que o Atlético quando defronta a realeza, cresce. E o Liverpool é a realeza. Agora passemos para a Inglaterra. Continuemos a falar de Champions. Ontem falávamos do Pep e do que é que espera, o que é que o Pep tem que fazer esta época, não é? Ele ontem já veio dizer que no pressure. Diz o Manchester Evening News, o Pep, que não será o fim do mundo se nós não ganharmos a Champions League. Pois não, Pep, claro que não será o fim do mundo, por uma razão muito simples. O City nunca ganhou a Champions, nem andou lá perto. Portanto, se não ganhar, normal, é mais um ano, não é? Não acaba, mas percebes? Já está a sentir a pressão. Para tirar um pouco desse peso. Do peso, porque está toda a gente a dizer, Pep, está a 22 pontos do Liverpool, quer dizer, o que é que te vai salvar esta temporada? O que é que vai salvar esta temporada, não é? E o Pep, que é um magnífico treinador, e atenção que o City, mesmo estando a 22 pontos, joga, é uma bela equipa de futebol. Plantel riquíssimo. O Pep não se pode queixar. Tem tido algumas lesões, é verdade, mas caramba, o plantel que tem, o jogador mais barato deve ter custado para aí 30 milhões de euros. Portanto, o Pep diz no pressure, ele diz, está a tentar tirar-se da pressão, mas toda a gente percebe que ele está pressionado. E de que maneira? O Andy Dunn no Daily Mirror não deixa o Pep descansar. 8 ligas ganhou o Pep até agora, 2 Champions League, lá está, com o Barcelona e com o Messi. É mais fácil quando se tem o Messi, não é? Como é mais fácil quando se tem o Ronaldo. O Ancelotti e o Zidane não me deixam mentir. Mas, portanto, o Andy Dunn, o cronista, enumera as conquistas do Pep. 13 taças, mas a questão é onde é que isto tudo começou a correr mal. Realmente esta época não tem corrido bem, não é aceitável que uma equipa que é campeã, aliás que é bicampeã e que ganhou todos os títulos na época passada, esteja tão longe, e não é só em pontos, é em qualidade futebolística do seu maior rival, que é o Liverpool. Ainda em Inglaterra, Mirror Sport, o Pogba não foi inscrito na lista dos jogadores do Manchester United que vão agora passar uns diazinhos, eu julgo que é em Marbella, descansar, aqueles treinos assim mais ao solinho, e poderá anunciar a saída, segundo o Mirror Sport, depois disso. Já vimos várias vezes que o Pogba, os colegas mesmo, ontem havia um jornal que anunciava que no balneário eles acham ainda bem que ele não vai porque não faria sentido ir. Portanto, aqui é uma questão... Este título é um Jeremy Cross no Daily Star a dizer: querido Paul, era tão bom que não estivesse aqui. Bem, este título... É um título violento. É forte. E o United será muito contente para quando vir o turista pelas costas. O turista... Enfim, aqui dá vontade para perguntar, Paul, quando é que as coisas começaram a correr mal? Porque o Pogba é um belíssimo jogador, ele mostrou no Campeonato do Mundo, só que é uma prima-dona. Já não temos visto ninguém a defender Pogba. Não temos. Talvez o empresário dele, o Mino Raiola, o irmão dele, enfim. Ainda em Inglaterra, Dele Alli, 2 jornais que falam sobre o novo Dele Alli e dão mérito ao Mourinho, rejuvenescido Alli, mais magro, mais jogador, e mais mexido com o José Mourinho, e apontam para 2020 poder ser o ano dele, e 2020 não esquecer a europeu. E a Inglaterra, como sempre, para eles é sempre candidatíssima a ser campeã. A gente já sabe que não vão ganhar nada. Chegam aos quartos de final e caem. Mas pronto, mas faz parte, os ingleses nisso realmente são engraçados.
Aqui um jogador do Wolverhampton, a merecer quase uma página, uma cabeça de página do Daily Mail, a dizer que o Barcelona já colocou o Traoré, Adama Traoré, na sua lista de desejos, na wishlist. Bem, o Traoré, que jogador impressionante. Bem que entendemos. Quem é que disse? Foi o Klopp que disse, foi a melhor expressão sobre este jogador, foi o Klopp. Diz que ele... Quando ele fez aquelas arrancadas e deixou especado o Arnold, para alguém deixar o Arnold pregado no chão, e ele disse que o Adama Traoré, não, isto não existe, isto não é jogável. É um jogador que não é jogável. É uma besta, parece um jogador de rugby. É impressionante. E ele que também se é lesionado no último jogo. Outra notícia de um treinador que eu gosto imenso, acho que como toda a gente, acho que ele tem toques de gênio, mas é um gênio completamente... não regula bem. De qualquer maneira, é um grande treinador, Marcelo Bielsa. Começa sempre muito bem as coisas, depois ele arranja sempre qualquer coisa para as coisas lhe correrem mal. Então, ontem, ele é o treinador do Leeds, que luta, já esteve com uma grande vantagem, agora já não está, digamos, mas é um treinador, mas é um homem realmente fantástico, admirável, com uma personalidade e com uma série de princípios altamente elogiáveis, e ontem na conferência de imprensa fizeram-lhe uma pergunta que ele considerou difícil e ele disse assim, a resposta, isto merece uma resposta longa. Sabes quanto tempo ele teve a responder à pergunta? 25 minutos. A uma pergunta? Bem, eu acho que foi a conferência inteira sobre essa pergunta. Então o título do Olé é Um Louco Lindo. Ele diz que vai ser uma resposta muito longa, antecipou Bielsa. Bem, ele deixou o aviso, vai ser longo, portanto preparem-se. Depois eles até dizem, bem, quem avisa, pronto, não posso. Então responder durante 25 minutos. Estás a ver o Bruno Lage ou o Sérgio? Sim. Isso, 25 longo. minutos. Vamos dedicar aqui quase meia hora. O Bielsa não existe. Ele tem realmente muita graça. Eu tive um ataque de riso aqui há muitos anos, quando ele ainda estava onde ele estava, no Bilbao, e mandou fazer umas obras no centro de estágio, e depois o empreiteiro, o mestre de obras, não fez aquilo como ele queria, e ele deu uma pedra. Sério? É verdade. Bateu no empreiteiro. O Bielsa não existe. E ele tinha deixado as indicações de como queria. E eu não estava com ele, o balneário, teve uma pera. Isso foi notícia. Realmente. Que homem fantástico. Bem, continuando, vamos passar para a Itália. Fonseca, dois portugueses não, um português, uma espanhola, uma argentina. A Georgina é espanhola ou é argentina? Não, é espanhola, mas tem origem argentina. O Fonseca ali em cima a acusar os árbitros de não terem critérios uniformes. Uma acusaçãozinha velada à Juventus. Ui, que surpresa. A Juventus, o relevado carrega mais para a Juventus. Não é surpresa nenhuma, sempre foi assim. Fonseca lá em cima acusa, e depois aqui, Georgina Superstar. A Georgina, a mulher do Ronaldo, foi uma das co-apresentadoras do mítico Festival de Sanremo. Aqui a vemos, parecia uma deusa, e o Ronaldo estava na primeira fila. Claro. Georgina Superstar, cá está. Georgina e CR7, a parelha, o casal dos Champions. Ele estava na primeira fila, depois o apresentador foi lá, deu-lhe uma camisola da Juventus, houve ali, digamos que foi ali uma coisa engraçada. Em Sanremo. É? Gazeta dello Sport também, como vês, o homem faz sempre capa em todo lado. Ronaldo em Sanremo, Georgina, o festival de CR7. O festival de Sanremo foi o festival de CR7. É uma festa. E aqui, referência para o grande jogo de domingo, o Derby della Madonnina. Já vi no San Siro, grande jogo. Já. Inter Milan, aquele estádio, aquilo parece um rugido. É casa dos dois. É verdade. E ali Fonseca também. Minutos, André. Fonseca acusa e tal. Há sempre português. Repara, uma página inteira para a dona Georgina, por uma vez, portanto, Miss CR7 no palco brilhou, realmente estava muito bonita, e Ronaldo desta vez ficou no banco, sentado. Tem piada. O festival de Georgina. Cá vemos o apresentador com um galhardete da Juventus, a Georgina muito bonita, e o Ronaldo aqui na primeira fila. Depois ele desceu, foi lá cumprimentar. Está em grande este casal. No Tuttosport, isto foi ontem, não tive tempo de mostrar, mas trago hoje, isto é o de ontem. Ronaldo, olha que presente. Ai, que bom. O Pogba, um presente envenenado. Não sei se o Ronaldo, o que é que o Ronaldo dirá a isto? Isto funciona, não? Estou a ver o Ronaldo. Não sei, acham? Pois. Não sei. Ronaldo, mas atenção que o Pogba na Juventus era um grande jogador, só que depois já vai muito longe. Pois, a questão é mesmo essa, não é? A questão é mesmo essa. Mas enfim,
Uma coisa engraçada, bem disposta, do Mateo Kovacic, jogador do Chelsea, que disse, desculpa lá, mas eras uma seca, os treinos eram uma seca, os do Lampard são muito mais divertidos. E terminamos com o derby da manhã, com o Pirlo, o grandíssimo dos jogadores que eu mais admiro, que jogador e que figura do futebol. Ouvi-lo falar, é uma delícia, a dizer que o Conte e o Ibra vão aumentar a tensão do derby. Se vires o Conte no banco e o Ibra, não é arrogante com aquela coisa que ele vai instalar. O Zlatan está pronto e aqui uma peça a dizer que o Leão estuda e prepara-se para ter uma noite ao lado de Ibra. Vamos ver se ele é o titular ou não. De qualquer maneira, um grande jogo no domingo, estádio esgotado. Amanhã não, no domingo, estádio esgotado. Milan-Inter. Um jogo, um clássico, grande clássico do futebol europeu. Não esquecer que Milão, a seguir a Madrid, é a cidade da Europa com mais Champions. Tem 10, não é? Muito bem, André, muito obrigada pela tua presença nesta edição. Ponto final na revista de imprensa internacional. Tenham um ótimo dia.